Noite. Está começando mais uma live Amatra 19 entrevista aqui pelo Instagram. Eu sou Alonso Filho, atual presidente da associação, e vou fazer uma autodescrição rápida. Estou usando óculos, tenho cabelo preto, idade 62 e 5 meses, mas o cabelo está todo preto, já foi branco, não está mais. Estou usando um terno preto, uma camisa cinza. Atrás aqui de mim tem uma janela, tem uma bibliotecazinha. E estamos aqui para juntos fazermos o nosso melhor. Hoje teremos a alegria e a honra de receber o nosso querido amigo André Luiz Ferreira Santos, que a gente chama de André Ferreira. Boa noite a todos que estão chegando, boa noite Salete, todos vocês vão entrando aí. Nós estamos hoje recebendo o nosso querido André Ferreira, que é um servidor qualificadíssimo entrando aí, o nosso querido André Ferreira. Já vamos convocar ele para cá, para que ele participe conosco, daqui a pouco vamos entrar. Agora aguarda aí, ó. Hoje vamos trazer um tema fantástico, diversidade no sistema de justiça. Olha, participe conosco, vou botar agora o André para entrar conosco aqui, para a gente conversar. Já coloquei aqui para ele entrar, vamos ver se ele se conecta conosco. Aí, ó, o nosso querido. Boa noite, André, tudo bom, meu irmão? Como é que você está? Boa noite, doutor Alonso, tudo bem? É um prazer estar aqui. Alegria nossa. Olha, já tem uma pessoa aqui que você conhece muito bem, que é o nosso querido Paulo César, pediatra, que está dizendo, já estou aguardando. Quando eu Ah, comentei que tínhamos a alegria da sua presença, ele disse, olha, me avise no dia. Eu avisei ontem, avisei hoje. Para ele que participar. prestígio, que coisa boa. Um abraço, Paulo. Olha aí, Paulo, mandando um abraço para você cumprimentando os amigos. Olha só, para deixar claro o seguinte, nós temos aqui hoje a Mata Entrevista, uma live tranquila, suave, mas de profundidade. Então, por isso nós trouxemos esse tema, que é uma temática que não é uma temática fácil de lidar, em que pese esse tema, digamos assim, uma temática que, para mim, no meu entendimento, deveria ser, permita também chamar de doutor André, porque você também é formado, investe em Direito, nós podemos dizer assim, é uma temática natural, que deveria ser muito mais natural, mas ainda não tem ainda. Boa noite, doutor Paulo, chegando aí, boa noite. Obrigado pela presença e todos que estão entrando aí, nosso boa noite da Mata 19, Alonso Filho e nosso querido André Ferreira. Olha só, nós queremos lembrar para você que está entrando conosco agora, nossa temática de hoje, nesse dia 14 de julho, às 20 horas aqui pela Mata 19, nós estamos no sistema diversidade no sistema de justiça. O nosso querido André, só para gente, muita gente já lhe conhece, mas eu vou fazer uma breve análise, referência a você aqui. Um mini currículo, mini. O analista, ele é analista judicial do TRT, trabalha no gabinete da doutora Anne, nossa querida desembargadora Anne Inojosa, que inclusive é a nossa corregedora, gente muito boa, pessoa muito aberta, tive a alegria de trabalhar muitas vezes com ela, junto com a Mata. Então, a temática de hoje, que nós estamos transmitindo pelo perfil da Mata 19, visa, acima de tudo, trazer a visão desse cidadão de bem que é integrante do subcomitê de equidade racial, gênero e diversidade do TRT. Vou repetir, viu? Subcomitê da equidade racial, gênero e diversidade do TRT. É mestre em Direito pela Universidade de Três Lagoas, também é licenciado em Ciências Sociais e atualmente está dedicando, né, os seus estudos, as suas coisas em outras abordagens, mas também já exerceu o cargo de professor universitário. Nós queremos dizer a alegria nossa, agora passa a palavra para você. Boa noite, a nossa querida Joana, jornalista da Mata, que está entrando aí. Boa noite, André. Suas primeiras palavras, fique à vontade. Doutor Alonso, é uma honra atender o convite da Amatra. Eu sou um assíduo frequentador aqui das suas lives, gosto muito de todos os temas, né? E para mim, como servidor já há algum tempo, há muitos anos, eu ingressei no serviço público com 18 anos. E Sim. hoje eu estava fazendo uma reflexão sobre isso. Como é que foi a minha entrada ali há 30 anos? Eu estou há 30 anos no serviço público e eu entrei um menino jovem, corajoso, porque a minha família, ao contrário de muitas outras pessoas LGBT nesse país, é uma família extremamente acolhedora, uma família onde não há espaço para discriminação, né? Então, assim, eu aprendi a discriminação em outras instituições, mas não na família, né? Que E, interessante. e, é, Muito e, interessante essa e isso me abordagem. ajudou muito.
Doutor Alonso, o senhor já falou um pouco da minha formação como mestre em Direito, também eu estudo Ciências Sociais a vida toda e acabei por me graduar na UFAL também em Ciências Sociais, mas lembrando lá dos 18 anos, quando eu ingressei no serviço público, no Poder Executivo Federal, com 18 anos e um mês, Olha aí. eu tinha 18 anos e um mês, a minha recepção não foi das melhores, né? Lá em 1994, 95, eu fui recebido assim: você é educado demais. Você, você não vai conseguir se criar no serviço público, né? Deus. Era uma outra forma de dizer: você é gay demais. Meu Deus. Que E, pobreza. é, Olha, exata, me permite um breve intervalo, porque a gente não pode perder esses pontos importantes. Olha só. Em primeiro lugar, eu queria destacar uma coisa fantástica. A célula mater, que é a família, mostrou para você que você como eu, ou qualquer um, é um ser especial, é único. Nós somos únicos, não existe dois. Então, iguais, dois André, dois Alonso, dois Pedro, dois Maria, dois Josinei, não existe. Então, a família mostrou isso para você. No serviço público, talvez os pais dessa pessoa não tenham dado essa, digamos assim, amplitude de mente. Eu, na verdade, eu sou sincero, sabe André? Vou chamar de André e você chamar Alonso também. Eu ficar bem à vontade com dois amigos que estamos aqui para aprender. Ô, André, uma coisa que eu observo é o seguinte: nesses casos, eu vejo como uma pessoa, claro, não vamos deixar a pessoa fazer o que quer. Chega lá tem que se funcionar. Mas eu tenho pena, eu fico com compaixão. Eu digo é muito desequilíbrio. No mundo atual, em pleno terceiro milênio, alguém tendo uma visão tão estreita, não é? É lógico que vocês, mostrando para nós, né? Eu queria até trazer para as pessoas um pouquinho. O André, que é o entrevistado, eu só quero lembrar o seguinte: eu gosto desse conceito de diversidade que diz assim: diferenças, variedade de diferenças existentes entre pessoas, elementos, características, gênero, orientação sexual, idade, cultura, região, entre outras. Ou seja, é muito rica essa multiplicidade. E aí eu vou passar a palavra para você dizendo só essa frase, que eu prometo que eu vou ficar calado, porque eu quero lhe ouvir muito. É porque eu vi essa frase, eu me lembrei de você, rapaz, eu vou dizer isso para o André. Eu tenho certeza que você talvez já conheça. A pessoa diz assim, ó: ser livre é conseguir flutuar entre a diversidade e a multiplicidade sem perder a própria identidade. Olha só, ser livre é conseguir flutuar entre a diversidade e a multiplicidade sem perder a própria identidade. É Dimos Ixillara. Eu não conhecia essa frase, pesquisando para a gente conversar aqui, ter pelo menos um conteúdo para conversar com uma pessoa tão preparada. Espera aí, deixa eu ler também. O que é que você me diz aí, meu amigo? Continue, por favor. doutor Alonso, diversidade é outra forma de se falar em equidade, né? Vai além de inclusão, vai além de tolerância, pertencimento mesmo, né? Se há 30 anos eu fui recebido no serviço público dessa forma, hoje isso seria considerado um crime. Nós avançamos muito, né? Nós avançamos muito. Diversidade, equidade é a promoção da existência do diferente, tanto nas empresas privadas como no governo. Aqui o enfoque é o governo e especialmente o sistema de justiça, não é? Diversidade é falar em inclusão de mais mulheres, de mais pessoas com deficiência, de pessoas negras e da população LGBT, né? Nos últimos 10 anos, 20 anos, nos últimos 10 especificamente, nos últimos 10 anos, a gente avançou muito em políticas públicas de inclusão, né? A gente tem aqui, se falando no sistema de justiça, um órgão que é o Conselho Nacional de Justiça, editando resoluções que são frutos de diálogo com aquela máxima, nada sobre nós sem nós, né? Então, por exemplo, o CNJ, esse ano, mês passado, fez o primeiro encontro LGBT da Justiça, algo impensável há pouco,
Esse ano ainda, em 2025, o CNJ reuniu pessoas com deficiência para estabelecer políticas de acesso à justiça para pessoas com deficiência. A gente tem cotas para concurso público de ingresso na magistratura, no Ministério Público, tanto para membros como para servidores, cotas para pessoas indígenas, quilombolas e pessoas trans. Isso é algo que era impossível de se pensar no final do século passado. Impossível. Era visto até como transgressão. Imagine pensar em cotas para um juiz trans, Olha né? aí. Então, aproveitando essa pergunta, sua fala, para quem está assistindo agora, porque com certeza tem irmãos também, amigos, que tem, digamos assim, que pode ser digamos, trans, que tem a sua identidade, tá? Que tem o seu gênero. Como é que foi trazer a sua identidade, né? Porque isso é importante também você trazer isso para as pessoas. A sua identidade, essa pessoa, digamos, eu posso dizer assim, uma pessoa LGBT, posso dizer assim, não posso? Claro. Me corrige aí, tá? Como é que foi trazer essa sua identidade pessoal para o ambiente institucional? Você ficou meio assim? Porque, por exemplo, você recebeu aquela pancada lá, mas, independente disso, você prosseguiu. Foi com 18 anos. Você já tem 30 aí de trabalho. Mas você, ao pouco, com certeza, você foi. Peraí, deixa eu. Como é que foi assim? Teve esse aí de dizer eu sou mesmo pronto? Porque já deram pancada no começo, né? É coisa para barrar você. Viver a verdade é sempre mais leve, não é, doutor Alonso? Eu conheço sua crença religiosa, não é o enfoque aqui, mas o senhor sabe que viver na verdade sempre nos deixa mais encorajados. Então, mesmo há 30 anos, eu nunca escondi quem eu era. Eu tive esse reforço familiar, diferente de 90% ou mais das pessoas LGBT, né? Então, eu estava pronto para enfrentar instituições, a universidade, o ambiente profissional. E se antes aquela pessoa que me recebeu no serviço público, ele achou que ia controlar a minha voz, ia controlar o meu corpo, porque nós, pessoas LGBT, passamos por uma violência terrível, que é a violência do controle do corpo. As pessoas pretendem ditar como a gente deve caminhar, gesticular, falar, né? Condenam a nossa voz, qualquer gestual. Então, aquele menino que entrou com 18 anos não só superou isso, como se transformou em professor, né? Em palestrante. Estou aqui tendo a honra de falar com o juiz do trabalho. Isso, assim, isso mostra que mudou, não é? Mudou, mas isso eu penso quantas pessoas não foram afastadas do serviço público, da empresa, isso até hoje. Não é? Agora, no CNJ mesmo, no encontro do CNJ, um juiz do TJDF disse que em 2006 ele foi prestar um depoimento e depois ele não era juiz ainda, e ele ouviu, e lendo a sentença depois, o magistrado ali disse que o depoimento de uma pessoa homossexual deveria ser visto com reservas, né? Repara. É, Meu Deus. isso com base em nada. Não há legislação que legitime isso, né? Mas é com base em preconceito. E se a gente for pesquisar, a gente encontra esses achados, né? Não digo o contrário de joia, né? Algo que seja o antônimo de joia, mas a gente encontra coisas desse tipo na literatura. Então, assim, voltando para a sua pergunta, melhorou muito. Eu ocupei diversos cargos no serviço público. Claro que eu sofri críticas. Eu trabalhei na Advocacia da União. Eu tive uma vez um trabalho meu que, como a pessoa tinha sido prejudicada por conta da apuração que eu fiz, eu fazia processos disciplinares e sindicâncias pelo Brasil todo, na época da AGU. E uma pessoa tentou invalidar o meu relatório final falando da minha sexualidade. Como não tinha argumentos, e como não tinha argumentos jurídicos, tentou se valer disso do ponto de vista moral dele, né? Então, se a gente fizer um retrospecto e a gente vê agora comitês de equidade,
em todo o judiciário, em todo o poder executivo. Eu confesso que não pesquisei no poder legislativo, mas sei que o judiciário e o executivo federal, isso também se espalhando em todos os governos estaduais, tem criado comitês de diversidade, de inclusão, de todos esses grupos minorizados. Eu tenho lugar de fala em relação à população LGBT, mas o Comitê de Equidade, ele trata de todos os grupos minorizados, as mulheres, né, e essas outras, os quilombolas. Inclusive, uma curiosidade hoje, doutor Alonso, eu vi o concurso para professor da Universidade Estadual aqui de Alagoas, em um edital assim, muito simbólico dessas conquistas de avanço. Vamos ter vagas para a população quilombola. Para a população quilombola, vagas para a diversidade. Olha, me permita, enquanto você falava aí, eu já meti a caneta aqui para cima, o digitação, já peguei aqui, ó. O Comitê Gestor do Programa de Pós-Equidade de Gênero e Raça da Câmara de Deputados, tá vendo? Promovendo a publicação de reflexões sobre diversidade de gênero, que visa disseminar conceitos referentes a gênero, diversidade, estimular práticas de igualdade e não discriminação. Então, ou seja, a Câmara de Deputados e o Senado já trabalham também essa questão. Tem os comitês aí, tá vendo? Aquilo que você falou, né? Nós evoluímos muito, muito. Nós crescemos, André, de uma forma fantástica. Eu inclusive, gostaria que você, dentro da sua abordagem, tá? Porque quer queira, quer não, você da área jurídica e mestre em direito, né? Que é importante também a pessoa lembrar o seguinte: uma coisa é ser graduado, especializado, outra coisa é ser o mestre. Porque o mestrado, eu não fiz mestrado ainda não, tá? Eu estava fazendo uma época dessa, mas aí por situações eu tive que parar. Mas o mestrado ele exige toda uma dedicação, uma área de concentração que você precisa, digamos, um aprofundamento muito grande e você passa por uma banca examinadora, né? Então, não é qualquer curso, não é curso de extensãozinha que você faz, né? Então, muito sério. Então, assim, você já pensou, se é que me permita, a tese, qual foi a sua tese de mestrado? E você já pensou, se não foi essa tese, de você fazer um outro mestrado, ou doutorado agora já, né? Que você tem mestrado, doutorado, nesse viés, que seria muito interessante. Eu não conheço muita tese, tá? Não estou atualmente fazendo mestrado e doutorado, a gente teria mais acesso. Mas assim, eu não conheço muita tese, porque as pessoas às vezes querem fazer aquelas teses muito convencionais. Esse momento é um momento de amplitude. Se sua tese não foi essa, você já pensou nisso? Fazer um doutorado sobre isso? Bem interessante, doutor Alonso. Eu fiz o mestrado, o meu projeto de pesquisa e a minha dissertação foi em processo do trabalho, né? Foi sobre a simplicidade, que é uma nota do nosso processo do trabalho, né? Uma característica do processo do trabalho sempre foi a simplicidade, diferente lá do processo civil, se bem que se aproximou muito agora do processo civil, e eu lidei com esse tema mais hermético, mais fechado, não é? Pouco subjetivo. Eu falei sobre a simplicidade como a forma de realizar o devido processo legal do trabalho. E os Olha aí. impactos, né, que a reforma trabalhista trouxe a essa simplicidade, que é um princípio que foi super mitigado. Né? Agora a gente tem um processo muito técnico, mas, de fato, eu hoje penso em fazer o doutorado, não mais em processo, mas em direito do trabalho e analisando o julgamento com perspectiva inclusiva e antidiscriminatória do TST. Eu gostaria de analisar o impacto desse protocolo no processo do trabalho. Aliás, continuando no processo do trabalho, eu queria ver como, de fato, esses protocolos eles são eficazes ou não. Inclusive, o senhor deve estar sabendo que o protocolo com perspectiva de gênero está sendo alvo de tentativa de declaração de inconstitucionalidade, não é? Rapaz, eu ouvi falar isso, eu fiquei assim, por alto, eu nem aprofundei ainda não, mas achei tão estranho. Imagina, alguém é possível alguém pensar de forma tão atrasada assim ainda, porque é como se fosse voltar no tempo, né? Como é que você pode, né? Por exemplo, assim, nós temos inclusive, você tem uma ideia, está tão crescente entre nós, nosso tribunal, né, logicamente, está fazendo uma pesquisa, né? Obviamente, essa pesquisa tem a ver
uma visão do tribunal, mas a conexão do CNJ, né? O CNJ está pesquisando, né? Formulário de pesquisa com todos os juízes do trabalho, juiz eleitoral, juiz federal, sobre justamente isso, sobre essa questão da perspectiva da abordagem do julgamento sobre a perspectiva do gênero, porque muitas vezes a gente tem um conteúdo muito grande, não é? Porque você tem um protocolo específico para julgamento sobre perspectiva de gênero, eu acho grandioso. Porque, por exemplo, eu vou contar um caso rapidinho. Eu sei que é entrevistado, não sou eu, mas só para narrar. Eu acho que eu tenho que contar de novo agora. Olha só, eu tive um caso de um julgamento que, inclusive, teoricamente seria improcedente, porque a pessoa entrou com uma ação contra uma empresa que ela estava sendo assediada, sabe, André? Assediada por questão mesmo que ela queria usar o nome social dela e não estava sendo aceito, né? Aí, no dia, falando isso, né, uma questão declaratória e também uma questão condenatória por dano moral. Só que ele faltou no dia. Não trouxe, aí logicamente, confissão, não trouxe testemunho, não trouxe nada, pelo menos trouxe um advogado, faltou todo mundo. Na hora da sentença, conversando com a assistente, e ela disse, doutor, não tem jeito aqui, é improcedente, né? Aí eu olhei com calma com ela, vou pensar que é meio, porque veja, improcedente é o conteúdo da condenação, que infelizmente não trouxe para tal, mas não tem aqui um pedido declaratório, eu digo aqui, declaração do uso do nome de nome social. E até mesmo julgamos procedente em parte para declarar o direito dele de usar o nome social. Olha, interessante. A segunda pessoa que teve lá na vara, né? Na 10ª vara, onde nós somos titular atualmente, aí teve lá, e uma pessoa foi pegar a sentença, não precisava pegar, podia pegar na internet, né? Ele fez questão de buscar lá, quando ele soube o resultado. E ele saiu lendo assim, alto, assim, lendo, sabe? Aquela coisa, eu quase choro, fiquei tão feliz, meu Deus, uma coisa tão simples, mas porque nós aceitamos o pedido concreto dele, a fundamentação fantástica, né, do direito dele de usar o nome social, e de repente aí eu disse para o colega, eu tá vendo aí? Quando a pessoa veio me dizer, tá vendo aí? A questão dele não era dinheiro, não. A questão dele era além. Ele conseguiu além. Não é? Não é interessante, não tem a ver com perspectiva, né, o protocolo de perspectiva jurídica. Concorda? Isso foi antes, muito antes desse protocolo. Eu nem tinha noção que no futuro ia ter esse avanço, né? Mas diga aí. O senhor já estava agindo como um juiz humanista, né? Antes do protocolo, antes de conhecer o próprio protocolo. Essa pessoa aí teve uma conquista enorme, né? Talvez isso com certeza teve um valor. O bem da vida aí foi entregue para ele e valeu demais, né? Doutor Alonso, apesar desses avanços, né, nos últimos 10 anos, com essa tendência de trazer os grupos minorizados para o sistema de justiça, de dar lugar de fala a essas pessoas. Para o senhor ter uma ideia, no protocolo, tanto no protocolo do CNJ, como no protocolo dos protocolos do TST, teve a participação de magistrados e servidores de todas essas nuances aí, pessoas com deficiência, pessoas negras, muitas mulheres e pessoas LGBT. Inclusive, uma servidora, eu a ouvi no seminário do CNJ, uma servidora do TST, que engrandece muito o TST, a aluna, é uma ativista trans. E ela tem dado palestras no Brasil inteiro. Ela teve um Conamate. Ela teve um Conamate, Foz do Iguaçu. Eu conheci Isso! ela pessoalmente, rapaz. Olha, quando terminou, eu fui questão de ir lá cumprimentar a pessoa. Eu digo, rapaz, que é isso? Que bom! Que clareza de raciocínio no Congresso Nacional do Magistrado do Trabalho, viu? Ela teve lá. Que coisa boa! Fantástico. Fantástico. Mas, apesar de todo esse avanço, a gente vive agora, em 2025, um movimento contrário de força, inspirada aí, principalmente nos Estados Unidos. Toda essa política de diversidade, política pública, tem sido alvo de muito ataque. É como se não houvesse mais lugar, como se essas políticas não fossem mais necessárias, o que é uma grande inverdade, não é? Esses grupos minorizados, eles agora que estão conseguindo, através das cotas, através das ações afirmativas, através de protocolos como esse, ter espaço de debate. Então, há um movimento bem reverso de ataque agora contra a diversidade.
Não, é um momento em que todas as pessoas que trabalham com diversidade estão temerosas, inclusive de perder o seu emprego, e o emprego, a gente sabe, é o que dá dignidade ao ser humano, não é? É o que realiza o ser humano. Então, no judiciário, a gente vê avanço no governo federal, no governo estadual, mas nas empresas, principalmente nas multinacionais, está havendo, a gente que acompanha e que estuda, tem visto muito relato de demissão, de extinção de setores de diversidade. Inclusive, na academia, para o senhor ter uma ideia, colegas que foram fazer doutorado fora, né, aqueles que dominam bem o inglês, há um conjunto, um pool de palavras que não podem ser citadas nas teses. Palavras, palavras que remetam à diversidade estão sendo condenadas. Né? Financiamento de universidades estão sendo retirados se forem pesquisar temas de diversidade. Não é um bom momento. É a pessoa, rapaz. E olha, deixando claro, se eu estiver errado, me corrija, né? Quando a gente fala de diversidade, né? A gente sabe que a diversidade não só é gênero, não só é étnica, não. É também de idade, é habilidade, é religiosa, é cultural, é tudo, né? Porque o ser humano, a sociedade é diversa. Não tem como, é múltipla, não é? E vir uma coisa dessa é restrita. Com certeza o poder econômico aí, né? De alguns grupos, né? Logicamente, minoritário. Se você analisar direitinho hoje, a nível de coletividade, a maioria hoje já percebe que a diversidade é o natural, né? Agora, algumas pessoas, por conta de poder econômico, né, não pode deixar de dizer, não vou citar o nome de ninguém, mas a gente sabe que algumas pessoas, por causa de poder econômico, eles estão querendo, digamos, fazer um movimento contrário, né? A gente está dando um avanço tão grande, né? Ainda bem que temos o CNJ, temos o STF, né? Porque, inclusive, né, é isso que eu queria saber de você. Como é que fica, por exemplo, assim, nesse caso aí, né? Me fala um pouco aí dessas decisões do STF, por exemplo, sobre diversidade, né? Porque, por exemplo, nós temos acho que algumas DPF, né? Tem algumas situações aí que você dá um comentário. Por exemplo, essa questão acho que a União, teve também a União Estável, né? Como é que fica, né? A Ah, UMF, isso. A gente tem decisões que são simbólicas e são muito marcantes para todos os ramos da diversidade. Em relação ao movimento negro, por exemplo, a gente vê a constitucionalidade da política de cotas nos concursos públicos, e que houve muito ataque, né? Há pessoas que acham que essa população negra já foi reparada e que esse movimento de reparação já deveria ter sido cessado, como se estivéssemos em situação de igualdade. A gente tem decisões do CNJ, determinação, na verdade, para promoção exclusiva de mulheres. E em relação às pessoas com deficiência, a gente já tem as cotas, né, já há algum tempo, tanto no serviço público como para as empresas. E em relação ao movimento LGBT, a gente teve uma decisão que reconheceu o casamento, inclusive um voto belíssimo do ministro Aires Brito, na época, né, que era um poeta, que é um poeta que muito engrandece o Nordeste, né? E ele dizia que a vida boa da pessoa é aquela feita de afetos. Então, isso na ementa. A ementa é linda de se ler, o voto é enorme, mas só a ementa vale super a pena a leitura, em que é poesia pura. Ele diz que não se pode limitar os afetos das pessoas. Para você ter uma ideia, eu vim do TRT, eu trabalhei na FUNASA, na AGU, no Tribunal de Justiça de Alagoas e no TRT de Pernambuco e agora no TRT de Alagoas. Quando eu cheguei no TRT de Alagoas, em 2006, eu fui o primeiro servidor ou magistrado a requerer a declaração da união da minha família ser reconhecida como uma família, filha. né? E isso foi o primeiro caso a ter meu processo. Teve um parecer do Ministério Público belíssimo na época, que dava provimento para além do que eu pedia. Eu pedia só para que inserisse o meu companheiro no plano de saúde, como todos os outros Claro. servidores e magistrados héteros,
né? E o MPT disse que era para dar além. Isso foi antes da decisão do STF. Caramba, Ministério É, e Público do na Trabalho. época, Alonso, eu fui, ligavam para mim de jornais e tudo, professores que queriam um acordo, queriam a petição. Então, aquilo ali abriu portas para outros servidores pedirem também o reconhecimento de suas famílias como entidades familiares, né? Então, a gente tem essas decisões que são muito importantes. Agora, mais recente, a gente tem a foi reconhecido o racismo, porque no Brasil o racismo é cultural, não é? Foi reconhecida, Cultural mesmo, é isso mesmo. não é? O racismo é cultural. Então é possível hoje, por decisão do STF, aplicar aos crimes de ódio contra homossexuais a lei do racismo, né? A tipificação de racismo contra a homotransfobia. Então, essas são conquistas a partir, infelizmente, não foram a partir do poder legislativo. O judiciário decide, não de uma forma ativista, mas porque ele tem que realizar o direito fundamental à dignidade da pessoa humana. Que é um fundamento da Constituição Federal, né? Artigo É, 1º, se não me engano, né? Agora me diga uma coisa, você, para as pessoas que sabem, quem não sabe, você é integrante do Subcomitê de Equidade Racial, Diversidade de Gênero do nosso Tribunal Regional do Trabalho aqui em Alagoas. E eu gosto de sempre dizer o tempo todo o que é, porque apesar da live ser aqui em Alagoas, mas ela vai para o Brasil todo. Muita gente às vezes até comenta conosco, que a gente inclusive divulga em grupos nacionais também. Então eu queria que você dissesse assim, fala alguma coisa sobre esse comitê, qual é a proposta principal? Mesmo que a denominação já diga, né, o que é, como é que tem sido, qual a maior vitória, qual é o maior desafio que você já teve, né, como integrante desse comitê? esse comitê ele é integrado por magistrados e servidores. E eu me orgulho muito de fazer parte do comitê, porque através dele a gente tem um espaço de discussão. Recentemente, a gente fez o hasteamento, pela primeira vez, o hasteamento da bandeira LGBT, né? O senhor estava presente. É, Amei. é algo simbólico e é algo muito importante no estado onde se matam muitas pessoas LGBT, né? A gente fez, em março, atos para a promoção da igualdade de gênero para mulheres. A gente pensa em também promover, no mês da igualdade racial, atos e discussões e palestras e seminários em relação ao movimento negro. Então, o comitê é esse espaço de equidade. É um dos programas do TST. O TST tem programas muito interessantes no combate ao trabalho infantil, no combate ao trabalho escravo, na erradicação do trabalho escravo, né? E tem o programa do trabalho seguro e o quarto programa é esse da equidade, que hoje é capitaneado pela ministra Malman. É um grande orgulho poder integrar esse comitê, pensar nesses atos, pensar em formas de inclusão de pessoas com deficiência, transformar o TRT num espaço de debate, de dialogar com a sociedade, com as organizações não governamentais. Então, assim, lá nós temos o doutor Ricardo e a doutora Verônica Guedes, que nos apoiam em todos os pensamentos. A gente cria coisas para transformar em atos esse simbolismo. O senhor falou em etarismo, né? Que equidade também inclui as pessoas mais velhas. A gente fez um mosaico recentemente com imagens de todas as pessoas acima de 60 anos que são integrantes do TRT, como magistrados. Inclusive eu, né, tenho 62, eu fui convidado para mandar foto também, eu adorei. Eu nem sabia, doutor Alonso, que o senhor tinha mais de 60 anos, viu? Pois é, eu tenho 62, 5 meses. Pronto, então tá lá, faz parte do mosaico. Então, o Comitê de Equidade é esse lugar de inclusão, é esse lugar de discussão, e tem sido muito bom.
Tem sido muito bom falar sobre essas pessoas minorizadas e trazer essa discussão para dentro da justiça social. E a gente fez uma liga agora, uma liga que integra o TJ, o TRE e o TRT, também nesse sistema de equidade. Maravilha, fizeram uma liga, cara, que legal, puxa. Todo É, mundo na mesma direção, né? e- Ramos diferentes do mesmo poder judiciário. Poxa, que fantástico. é, é. Eu- Mas deixa, eu, deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque eu também há um tempo querendo. Porque você passou por desafios, né? Para você se impor, e, digamos assim, ter o respeito que você merece como ser humano e pelas suas conquistas, né? Estudo, batalha e tal, tal. Que conselho você daria, por exemplo, uma pessoa que está pensando em ingressar no judiciário, seja no estadual, federal ou do trabalho, né? Que venha para cá para o trabalho, viu? Mas qualquer um desses ramos uma pessoa, e eu digo geral, tá? Tanto uma pessoa LGBT, quanto um negro, quanto as próprias mulheres, né, que digamos, se sentem discriminadas, os quilombolas, indígenas, que conselho você daria a essas pessoas que ainda, não vamos mentir, ainda sofrem discriminação, ainda estruturalmente eles são, digamos assim, meio que travado o caminho, que conselho você daria para ele? Ele acha que não se encaixa no judiciário. O que é que você diria para essas pessoas? eu diria que elas se encorajem, que elas estudem muito para prestar serviço público de qualidade, né? Público gratuito e de qualidade para a população, que todos nós fazemos parte da população, a gente não pode ser aceito, não pode aceitar ser tratado como cidadão de segunda categoria. Eu tive eu agradeço muito aos meus pais, muito, muito mesmo. Ao meu pai já falecido, à minha mãe, por. Eu não consigo falar em discriminação. Todas as vezes que eu ouço um relato de amigos, para mim aquilo é tão surreal, doutor Alonso, porque eu não tive isso em casa. Eu sempre achei que eu era igual, né? E claro, na formação da nossa psique ali na infância, isso é muito importante, né? Um pai e uma mãe podem tanto promover uma vida boa e feliz para um filho, como destruir a vida deles, né? E eu, graças a Deus, tive sorte. E para aqueles que pensam em ingressar no serviço público, o serviço público está aberto, o serviço público tem canais de acolhimento, de suporte, tem os subcomitês agora, tem todas essas resoluções do CNJ, tem vaga para pessoas trans nos concursos da magistratura e do Ministério Público. Isso é incrível, uma coisa impensável antes, né? As cotas para PCD. Então, muita coisa mudou, ainda não chegamos no plano ideal. É óbvio que o preconceito ainda está enraizado no ranço das pessoas. Aqui, especificamente no Nordeste, ainda se luta muito, se batalha bastante. Talvez há outras regiões no país que sejam um pouco melhor, mas, assim, a gente viu recentemente um desembargador que está sendo alvo até hoje, de assédio virtual enorme. Ele fez uma homenagem ao marido dele no dia em que ele tomou, no dia mais feliz da vida dele, profissional, e até agora ele está, inclusive, solicitou à Polícia Federal o rastreamento dessas homofobia, né, dessa prática horrorosa. Então ninguém está a salvo de ser, não é, independe do seu cargo, do cargo mais humilde ao mais alto cargo de qualquer poder, todas essas pessoas não estão livres. Então a minha fala é uma fala de incentivo, mas é uma fala também que não vou desconhecer a realidade, né? Eu sei que eu, por exemplo, pelo menos de forma aberta e direta, nunca fui alvo de discriminação. Mas eu sei que de forma velada, sim, né? Nós ainda estamos num plano inferior, num plano atrasado, e as pessoas têm
cada um tem um nível de cultura, de evolução, e a gente não pode exigir que todos sejamos iguais, né? Mas, voltando à sua pergunta, é um lugar de incentivo, essa minha fala aqui é de alguém realizada no serviço público. Eu acho que a minha vida foi muito melhor porque eu sou servidor público e eu soube me proteger, usar o direito a meu favor, não é? Para que eu fosse respeitado sempre, até porque eu nunca admitiria ser tratado de outra forma. E aí eu me qualifiquei. Eu também eu tenho que pensar o seguinte: eu tenho um escudo por ser um homem branco, né? Por ser um homem cis, por ser um homem com um alto grau de qualificação, por vir de uma família de classe média. Então, assim, claro que isso é um escudo. Outras pessoas não têm essa sorte, mas no lugar, o serviço público está aberto para todas as pessoas, todas, né? Para as pessoas de todas as etnias, para as pessoas de todas as orientações, né? O serviço público está cada vez mais inclusivo. Eu posso falar isso com propriedade, porque eu entrei numa época que não tinha nenhuma dessas ações afirmativas. Nenhuma. E em 30 anos, a gente... Claro que se a gente fizer o teste do pescoço, doutor Alonso, é aquele que a gente olha de lado e pensa assim, onde é que estão as pessoas negras? Rapaz, olha que interessante. Né? Onde é que estão as pessoas com deficiência? Onde é que estão as pessoas LGBT? Onde é que estão os quilombolas? Se a gente fizer o teste do pescoço, a gente vai ver que eles não estão acessando. Não estão acessando os melhores cargos, não estão acessando a universidade, né? A gente está num país negro e você vai para a academia é branca, o judiciário é branco, né? E do gênero masculino. Você que a maioria, São Paulo mesmo dá um susto. Você pegar o TJ de São Paulo, dá um susto. Né? Mas há políticas, há forma de acesso, então é uma fala de incentivo, vale a pena. E olha só, dentro dessa perspectiva que você colocou, e nós anotamos aqui, muito interessante na conversa que tivemos, porque veja, vou deixar claro, quando o André fala digamos assim, de que está acesso, que está aberto, tal, não é, digamos assim, discurso só, não. É prática. Por exemplo, a Constituição Federal fala da igualdade perante a lei. Pronto, já começou aí. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, é um direito fundamental. O artigo 5º é fundamental. Está lá. Nós temos como fundamento do Estado Democrático de Direito, como você até citou anteriormente aí, a dignidade da pessoa humana. Então, tá lá. Você não está pedindo nada diferente. Quando você pede para, por exemplo, colocar o seu companheiro no plano de saúde, você está pedindo igual a todo mundo. Né? Você concursado, tem um plano de saúde, tudo mais. Então, veja, tudo que você está pedindo está mais. E conclui aqui a ideia da proibição de discriminação, que também está no artigo 3º, né? Ou seja, todo o arcabouço central, a base da Constituição Federal, traz que o Estado é promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, dor, idade ou cor. Olha só, cor, idade ou outra forma de discriminação. Tudo. Ou seja, o que você está falando, você como mestre em Direito, como formado também nas ciências sociais, você está mostrando o seguinte: existe todo um arcabouço jurídico a nível nacional, e entenda-se logicamente não só a Constituição Federal e as leis, mas também a todas as resoluções, os compromissos e os protocolos do CNJ, que representa o nosso judiciário, a favor de uma postura inclusiva e não discriminatória. Por isso que quando você diz assim, que tem que ter mais mulher, que tem que ter mais negro, que tem que ter mais pessoas com deficiência, que eu estava até lendo sobre isso hoje, que é interessante, que houve uma evolução, é melhor chamar pessoa com deficiência, porque está se assumindo. Qual é o problema de ter deficiência? Nenhuma. Né? Eu até quando vou fazer, André, eu fui preencher um desses cursos maravilhosos que o nosso Tribunal do Trabalho dessa Nacional, cheio de cursos, toda hora tem curso oferecido pela Ejude, né? Um abraço para o Dr. Catão, para o Flávio, inclusive mandar também para a Verônica e para o Ricardo, citados hoje. Então eu fui fazer um curso, conversa com você que eu fiquei com dúvida. Será que, diz assim, posso jogar deficiência? Eu digo, meu Deus, qual é que eu boto? Será que vou entender? Porque dele tem, 100% ninguém é nunca. Então, o que eu quero colocar com isso? Que, independentemente da deficiência que eu ou você possua, ou qualquer um possua,
Você é pessoa humana e digna de respeito. E vou usar um termo bem forte que você falou, que eu acho que supera tudo, que veio do ministério, mas você estou bem aí. Digna de afeto. Todos nós. Independentemente de qualquer coisa, qualquer pessoa, esse pertencimento à raça humana, citado por você no começo, é fundamental para a gente não esquecer disso. Mas, acima de tudo, eu acho que é fundamental para a gente não esquecer da importância do diálogo. Tá? Claro, a gente precisa ter força para. Até uma pergunta que eu vou fazer, eu lhe digo até assim, a última pergunta, né? Porque a gente falou meia hora, mas estamos com 45 minutos. O papo está tão bom que. Mas veja bem, como a gente programa o horário, então vamos lá para a gente gozar. Para concluir essa nossa fala e trazer para você essa coisa, na sua visão, porque temos vários protocolos, inclusive tem um protocolo de julgamento com perspectiva antidiscriminatória, interseccional e inclusiva, que é muito relevante porque inclui todo mundo, né? Ou seja, tira todo tipo de diferença. Como fazer para que nos julgamentos do judiciário, trabalhista, estadual, federal, como fazer para que realmente ele vire prática, que esse protocolo fique só no discurso, no papo instagramável. O que fazer? Dê uma opinião aí e já vamos encaminhando para o final, mas o que é que você... Porque eu acho que essa pergunta é fundamental. Como você faz parte do comitê, como você tem toda uma experiência de trabalho em cima disso, como é que você... O que é que você acha? Como é que a gente faz para tornar isso prático? Vamos lá. Vamos acontecer. O protocolo, ele só se efetiva mesmo pelo que eu tenho lido, né, através de artigos de estudiosos, né, competentes e respeitados. Ele só se efetiva se a gente acabar com essa história do mito da neutralidade do julgador. Né? Ninguém é neutro. Ninguém é neutro. O protocolo ele ajuda a acabar com o mito da neutralidade. Ele diz como se incluir uma pessoa negra, como se incluir uma pessoa com deficiência, como julgar a partir da perspectiva de gênero, com a perspectiva interseccional, porque às vezes a pessoa está incide sobre a pessoa diversas marcadores, né? Marcadores, o racial, o social, o de gênero. Então, para que esses protocolos eles cumpram seu objetivo, é preciso que o sistema de justiça todo reconheça e afaste o mito da neutralidade, né? Principalmente. Vamos ver como é que fica, porque ele agora está sendo alvo de ação de inconstitucionalidade. Vamos ver o que é que o Supremo vai decidir. Como eu disse no início, o movimento de diversidade, de equidade no mundo todo está sob ataque, né? E cabe, ainda bem que nós temos instituições fortes, e cabe ao Judiciário a última palavra, ao Supremo principalmente, e eu vejo assim, inclusive eu agradeço, o senhor deu aí uma dica, né? Falou sobre eu tentar estudar isso no doutorado, e realmente eu tenho feito muita pesquisa sobre o protocolo para fazer o projeto de tese. Eu quero agradecer, dizer que me honra muito integrar o TRT-19, me honra muito, muito mesmo. O TRT já me deu diversas oportunidades, as capacitações que o TRT oferta, todos os cargos em que eu já ocupei aí, tanto na área judicial como na área administrativa, no apoio direto a magistrados de primeiro ou de segundo grau. Então, me orgulha muito fazer parte dessa casa e me orgulha estar aqui diante de uma pessoa que eu admiro, né? O Alonso, o amigo Alonso, o doutor Alonso, que é um juiz querido demais por todos dentro do TRT. Muito obrigado. Opa, muito obrigado. Você agora você quer fazer eu chorar. Eu tenho um carinho especial por você, André, pela, digamos, principal. Quando eu assisti você falando naquele ato simbólico do hasteamento, na hora, não quis dizer logo ali para não interromper você. Porque eu sou muito assim, sabe? Eu sou muito conectado na minha live, eu não convido à toa.
É que nem, por exemplo, antes de você, uns dias atrás, eu entrevistei o ministro, o conselheiro Guilherme Feliciano. Eu conversando com ele, ele participando, doutora Feliciano, seja bem-vinda, doutora. Estamos encerrando aí, mas seja bem-vinda. Já foi muito falado aqui você também, viu? Aí, assistindo a aula dele, eu fiquei ligado, não, para esse cara tem que falar na live. Aí fui lá, conselheiro, ele aceitou na hora, pá. Aí quando eu assisti você falando, né, porque você foi que coordenou aquele ato, né? Aí eu fiquei observando, poxa, meu Deus, como é que eu não entrevistei do André? Aí quando eu convidei, que era semana passada, viu? Porque você tem os compromissos, aí a gente botou para agora. Entendeu? Do mesmo jeito que eu gosto de ficar atento, porque as pessoas que contribuem socialmente de forma, não só da própria postura, né? Porque eu acho que quando você chega e diz assim, ó, eu sou LGBT, eu tenho o meu companheiro, ou seja, você está dizendo assim, eu sou eu. Eu sou eu. Isso você serve de exemplo para as pessoas que, porventura, claro, você teve um apoio familiar fantástico, mas independente disso, você, quando você faz isso, você mostra o que você e eu, como todos nós temos, nada demais. Nós temos o direito de sermos aceitos como nós somos. Isso é muito bom. Olha aí a Tayane dizendo aí, muito orgulho de você, meu primo, coisa linda, né? Aí, veja bem, então entendeu, André? Então eu fico muito feliz de você ter aceito o convite. Essa nossa live, com sua autorização, nós vamos divulgar, jogar no Brasil todo, porque a gente sempre bota em grupos, porque a gente quer que as pessoas cada vez mais, independente do movimento contrário, porque eu sou muito daquela visão do Mandela, né? Do Nelson Mandela, né? Nelson Mandela passou anos, décadas preso, e quando saiu, tornou, né, o país dele, digamos assim, como eu poderia dizer, que possível de se viver, né? E não teve o egoísmo de querer ficar no poder. Olha, ser humano avançado, né? Ser humano Muito. super avançado. Então, eu acho que o grande coisa hoje, o poder, para mim, André, só serve se for para fazer alguma coisa boa. Se não, é só para tirar foto. Então, você está tendo o poder de estar integrando um comitê fantástico de um tribunal nosso que leva a sério. Tanto é que o tribunal botou cores lá, né? LGBT. Você passar a noite, achei lindo. Meu Deus, que coisa linda. As cores lá, né? Então, isso Foi. daí, não é? Mostra que o poder está sendo utilizado para algo bom, para algo positivo, né? Para algo fantástico. Olha quem chegou aqui, meu bonequinho, vem cá, meu lindo, meu filho, olha, vem cá. Olha com o tio André aqui, olha. Deu um oi, diga oi, tio. Diga oi, tio André, manda um beijo pro tio André, manda um beijo, assim, ó. Vai, rapaz. Você não é tímido, não, rapaz. Vai. Olha que é ó. Não pode mexer aqui, não desliga. Vai lá, vai lá. Deixa o papai continuar Improvisando. aqui. Chegou aqui, tem que falar, né? Não tem como não. Olha só, então, meu amigo. Gratidão a você. Conte conosco, tá? Essa é uma live. Eu quero, inclusive, foi inspiração que me veio, eu vou reforçar. Transforme isso numa tese de doutorado. Vamos invadir esses espaços. Na verdade, não deveria invadir, correção. Vamos ocupar esses espaços que todo o sistema, né, jurídico, né, e social permite, independentemente desses movimentos aí de contrários ao que é bom, que é natural. Tá bom? E Jesus nos. Vem cá, minha linda, já que já apareceu o seu irmão, vou mostrar a minha filhinha. Vem cá, rapidinho, que eu já vou encerrar. Vem cá, o irmão veio, né? Tem que ver a irmã também. Aqui, vem cá. Esse cabelo lindo. Olha que coisa linda. Diga, ô tio André, manda um beijo. Tio André, manda um beijo. Manda um beijo. Beijo. Olha. Tá vendo? Oh, meu bom. Vai lá, Dona. Vai terminar aqui a live, viu, André? Então, conte conosco. Como o ministro falou, a vida boa é Comitê. Obrigado. Olha só, eu queria até colocar para você o seguinte à disposição. Claro, nós temos um site do TRT que é muito bom, né? O nosso site é bem divulgado, mas também nós temos o site da Amatra. Né? Quando você tiver algum artigo, não só Instagram, as redes sociais, mas também temos o site da Amatra. Eu vou até lhe convidar depois com mais calma, tá? E também a doutora Verônica que está nos assistindo agora. Obrigado, ela disse linda para você, tá vendo aqui? Olha, eu quero convidar também para você escrever artigos, tá? Nós temos hoje espaços no nosso, nós temos um hot site na Matra, e a gente precisa colocar conteúdos assim, para que a gente torne cada vez mais comum, natural, o que é natural, que é a diversidade humana, e o amor, o afeto a todos e a todas é o ideal, tá bom? Quer dizer mais alguma coisa, senão vai concluir por aqui. Eu quero só dar um beijo aqui para a doutora Verônica Andrade, nossa grande gestora, co-gestora lá do subcomitê.
Agradecer mais uma vez, doutor Alonso. Você é um aliado nosso, um aliado de toda essa história aí de equidade. Quem te conhece sabe. Muito obrigado. Obrigado, querido. Tamo junto, viu? Como diz o outro, hashtag tamo junto. Tchau, querido. Um abraço.